bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou da GL Viper, especialista em ataque às dívidas, e nesse programa eu trago técnicas e estratégias para te ajudar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tema de hoje é consórcio. Como se livrar da dívida do consórcio? É possível resolver esse trem chamado consórcio, que meio que só tem no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, né, gente? Então, por que eu decidi falar desse tema e o que a gente vai falar hoje? Consórcio, né? Consórcio é um treco que quando eu trabalhava no banco a gente falava assim, só tem no Brasil. Então, o que é um consórcio na teoria e na prática? Vamos conversar lá. Consórcio é um grupo de pessoas que se unem para fazer um aporte mensal, uma espécie de poupança, e todos os meses acontece um sorteio. E uma daquelas pessoas daquele grupo pega o carro, mesmo que ela tenha pagado uma parcela, mesmo que ela esteja na última parcela do consórcio, é por sorteio. E uma outra forma de você pegar o bem é por lance. Não é o meu objetivo aqui explicar técnica de consórcio. O que é um consórcio? Consórcio é bom ou não? É entender. Eu tenho um consórcio, ele hoje pesa no meu orçamento. Como é que eu faço para resolver esse problema? Então, o consórcio, ele é uma modalidade de você se programar através de um terceiro, que é a administradora de consórcio, ela guarda o dinheiro para você e cria um mecanismo ali de sorteio e lance que você pode ter o bem sem ter o dinheiro. Então a pessoa pensa assim, ao invés de fazer poupança por X tempo, eu vou fazer um consórcio que eu posso ter a chance de ter o bem mais rápido, né? E o que eu queria fazer uma pesquisa aqui com vocês? Eu imagino que esse tema deva ter atraído as pessoas que têm consórcio ou que querem saber sobre consórcio, e só para eu ter uma noção, eu queria que, por favor, prestem atenção no que eu tô falando, porque vai ficar melhor de eu conduzir a aula sabendo quem tá aí do outro lado. Se você tem um consórcio antes de ser contemplado, ou seja, se você está pagando um consórcio, coloca 1. Se você tem uma parcela de consórcio que você já pegou o bem, ou seja, um consórcio contemplado, coloca 2. Se você não tem consórcio, coloca 3. Só para eu ter uma ideia de quem está aqui comigo ao vivo e quem também viu no gravado. Por quê? Vamos lá. O consórcio, ele não é uma dívida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui. O consórcio não é uma dívida. O consórcio também não é um investimento. Então, quando isso começa a ficar claro, até porque vocês me vêm falando pouco de consórcio, é porque consórcio não é uma dívida. Só que ele faz parte do orçamento de algumas famílias. Pessoas que têm um consórcio estão pagando, ou seja, estão fazendo uma poupança forçada através do consórcio, esperando ser sorteado ou esperando para dar um lance. Você tem a segunda situação, pessoas que já têm o bem contemplado, ou seja, a minha moto é de um consórcio, ou seja, eu comecei a pagar o consórcio, em algum momento dei um lance ou fui contemplado, e hoje a minha moto, eu pago ela todo mês através de um consórcio ou um carro, né? Então, não é um financiamento, é um consórcio. Apesar de aparecer lá no documento que tem uma alienação no bem, é fruto de um consórcio. E hoje tem consórcio de cirurgia plástica, tem consórcio de tudo, tem consórcio de Natura, Avon, Tupperware, eu sei que tem, que o pessoal fazem grupos ali, e tem a pessoa que não tem o consórcio e veio aqui saber o que é isso, meu Deus, eu tenho que me preocupar, e assim sucessivamente. Só que primeiro eu preciso dizer para vocês o que eu não vou falar. Então eu não vou dizer para vocês se consórcio é bom ou ruim, né? Porque eu não sou a pessoa que fica aqui, eu sempre brinco, né? Vomitando o que você tem que fazer. Eu vou te dar parâmetro. Então, o que você tem que entender? Consórcio não é poupança, consórcio não é investimento. Consórcio é um produto do sistema financeiro que tem uma dinâmica ali que o administrador do consórcio ganha uma comissão para administrar essa galera. É regido por uma regra específica, tem resolução do Banco Central que rege o consórcio. O consórcio já foi mais bagunçado, hoje é organizado, mas eu não estou aqui para te dar dicas financeiras se consórcio é bom ou não. Por quê? Você vai achar um monte de vídeo de educador financeiro no YouTube falando de consórcio, comparando o consórcio com financiamento imobiliário. E eu tô aqui para ajudar você, que é assalariado, tá enrolado financeiramente, a saber o
que você faz com esse consórcio? Seja se ele está contemplado, ou seja se ele ainda não está contemplado e você está pagando ele todo mês. Então é legal eu aterrissar vocês para falar o que eu vou dizer aqui, porque eu não quero nunca que vocês me vejam como a educadora financeira que vai dizer o que é melhor para a vida de vocês. Eu ajudo pessoas que estão na UTI, que estão endividadas, que estão com dificuldade de pagar as contas, com dificuldade de ir no mercado. São essas pessoas que eu ajudo aqui. Então, vídeo se consórcio é melhor que financiamento, vocês encontram no YouTube, tá bom? Então, não é o papo da DAGE. Eu quero ajudar você que tem um consórcio contemplado, tem um consórcio que não está contemplado ou não tem um consórcio e quer saber mais do assunto, mas eu não vou fazer aqui a aula de educação financeira se compensa mais ou não, tá? Só para ficar claro para vocês, porque eu sei que educação... E por que eu estou falando isso? Vem outra explicação para vocês. Educação financeira, gente, é como se fosse medicina. Você tem um médico generalista, né? Que é o clínico geral. Ele fez a faculdade de medicina. Então, a Dagiele é contadora de formação. A Dagiele trabalhou 8 anos no banco. Só que assim como existe o médico do joelho, o médico do pé, o médico do coração, que são os especialistas na educação financeira é igual. E um erro comum que eu vejo as pessoas cometerem é procurar uma pessoa que ensina a ganhar dinheiro com milha estando super endividado. Isso acontece, meu amigo Ezequiel me conta muito, tanto que eu vou lá palestrar no evento dele, porque a galera confunde o médico. Então entenda, a primeira coisa que você vai ter que fazer na tua vida para se educar financeiramente, para resolver um problema financeiro, é entender em que momento você tá. Você tá com dificuldade de pagar as contas? Você tá com dificuldade de pagar o cartão? Você está com alguma dívida que impede que você tenha lazer, que impede que você programe uma viagem? Você está com o nome restrito ou está com o nome limpo, mas está sufocado? Prazer, eu sou da Giele e eu ajudo assalariados a se livrarem das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Você quer investir? Não é seu lugar. Eu não sou professora de investimento, eu não sou a médica do investimento, eu não sou a médica vamos cortar teus gastos, não sou. E isso é legal eu dizer para vocês, por quê? Isso está se popularizando no mercado financeiro agora. Eu não ajudo empresário, eu não ajudo pessoas que querem fazer renda extra vendendo na internet. É você saber o médico certo para a tua dor. E eu procuro falar isso porque mesmo falando de consórcio, eu estou falando de consórcio como se você estivesse na UTI e tem um consórcio. E é isso que eu queria deixar claro aqui para você não ter expectativa de que eu vou falar aqui se consórcio é melhor que financiamento, porque isso você vai encontrar em médicos de educação financeira e planejamento financeiro familiar. Eles vão fazer essa comparação para você. Então, na prática, se você for pensar, nós estamos num momento econômico agora, por exemplo, que o consórcio vai meio que voltar para alta. Por quê? Porque o juro subiu muito e acaba que o consórcio parece ser mais barato. E aí, para você entender sobre aquisição de bens através de consórcio, a internet vai te dar essa informação. Eu não vou te dar essa informação aqui não, porque realmente não é o meu assunto aqui. Eu vou falar com quem tem o problema, tá bom? Agora, vamos lá. Duas situações, né? Tem o consórcio antes de contemplar, tem o consórcio depois de contemplar. A gente vai começar separando essas duas situações e eu vou começar com a pessoa do antes de contemplar, tá bom? Então, vamos lá entender. Se você hoje tem um consórcio, ele ainda não foi contemplado e você está com dificuldade de pagar as parcelas desse consórcio, você sim está com um problema na tua mão, mas um problema fácil de resolver. Normalmente, né, o que a pessoa que tem um consórcio antes de contemplar está sentindo é a dor de ter que abrir mão do sonho dela. Porque, no fundo, eu acredito que você que tem um consórcio que ainda não foi contemplado, sabe o que acontece se você parar de pagar o consórcio. Se você para de pagar o consórcio, antes de ser contemplado, você não vai sofrer nenhuma consequência. Aquele dinheiro que você já pagou, vai ficar numa reserva lá dentro do consórcio e você entra numa fila de devolução desse valor ou no final do prazo daquela cota, você vai ter o dinheiro devolvido. A regra da devolução desse dinheiro está lá no teu contrato de consórcio. É só você dar uma olhadinha ou ligar no administrador de consórcio e falar assim, ei, eu estou pagando um consórcio e eu ainda não fui contemplado. O que acontece se eu não quiser pagar mais? Só que em geral, não é essa a dúvida de quem está pagando o consórcio. A grande dúvida de quem está pagando um consórcio e está cheio de dívida é falar assim, meu Deus, eu estou tão endividado que nem consórcio eu consigo pagar.
Nossa, eu nunca vou ter minha casa, eu nunca vou ter minha moto, eu nunca vou ter meu carro. E aí a pessoa às vezes se mata para manter aquele consórcio. Então, eu nunca vou dizer para você, para de pagar o consórcio, continua pagando o consórcio antes dele ser contemplado. A primeira coisa que você precisa entender é, se você hoje tem um consórcio antes dele ser contemplado e você não está dando conta de pagar, isso é um sinal claro que você está com uma desorganização financeira e um problema financeiro. Começa procurando clareza na tua vida. Vê o que está acontecendo com o teu dinheiro, vê o que está acontecendo com o teu salário, vê os meus vídeos de proteção salarial, de separação de dívida, de clareza para você ter documento dessa dívida, para você começar a entender que uma pessoa que não consegue pagar todos os compromissos que ela assumiu está com um problema financeiro, às vezes grave, às vezes gravíssimo, às vezes leve. E independente desse cenário, o consórcio, antes de ser contemplado, não é uma dívida. É claro que ele é um sonho, um objetivo que você setou, mas ele não é uma dívida. E a pior coisa que pode acontecer se você deixar esse consórcio para um outro momento é a frustração sua interna, né? Porque o dinheiro vai ficar guardado lá. Mas é entender que o consórcio não é um problema. O problema é a situação que você está vivendo que te impossibilita de continuar mantendo esse sonho, o objetivo que você traçou no momento que você adquiriu aquela carta. Por isso que eu disse que eu não ia falar do mérito se consórcio é bom ou ruim. Eu estou considerando que você tem um consórcio antes de contemplar ou depois. Então, se você tem antes de contemplar e você está com dificuldade de pagar, hello, seu problema muito provavelmente é crédito consignado, é crédito pessoal com garantia no salário, é financiamento de carro, é cartão de crédito, é limite de conta, é cartão de loja, é carnê de loja, é dívida com a agiota, é dívida com algum parente, é dívida de imposto, condomínio, luz. O consórcio só está gritando porque você não está conseguindo pagar, e aí você fica assim, ai meu Deus, esse mês não vou conseguir pagar a parcela do consórcio. Então, a verdade é que uma pessoa que tem um consórcio antes de contemplar e ele não está conseguindo pagar, bem da verdade é que você não tem um problema real, você tem um sinal de fumaça que sua vida financeira está desordenada, e um convite para ordená-la. E prazer, eu posso te ajudar, só que você vai ter que começar aceitando que você tem um problema. Porque uma pessoa que é endividada, está pagando um consórcio todo mês, ela está investindo, guardando dinheiro, vamos pensar assim, com dívida. Nunca uma dívida vai dar mais retorno que qualquer investimento que você faça. Essa conta não fecha. Então, sempre a dívida vai estar 10 mil vezes mais cara do que qualquer outro investimento que você tentar fazer. Qualquer outro investimento, a dívida tem que ser atacada. Porque é vida que está indo para o lixo através de juro. Porque todos os dias você trabalha. E se você está socando dinheiro na mão do banco, é vida que você está jogando fora. É horas de trabalho que você está jogando fora em juro. Então, é entender que a sua carta, antes de contemplar, ela meio que não é um problema. Ela se você está com dificuldade de pagar, ela é uma desconfiguração ali na tua vida, tá? Então, a gente precisa entender isso. Agora, que bom poder olhar para o problema. E é isso que eu queria dizer aqui. A Edna tá falando que tá chorando, né? Pô, Edna, eu sei, se você assistir meu vídeo que saiu hoje de manhã, eu falei hoje de manhã no vídeo que saiu. Falei assim, gente, sempre que eu falo... Aí, já meu olho encheu de água de novo. Sempre que eu falo da minha história, eu ainda choro. Ainda dói? Não, gente, é que o tempo que eu perdi não volta. Eu comecei a fazer diferente, hoje eu ajudo gente que tem dívida a sair da dívida, esse é meu trabalho, mas aquele tempo não volta. Aquele tempo que eu perdi pagando juro para banco, eu perdi. E ele não vai voltar. Só que eu tô viva, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu não vou ficar olhando para trás. E eu falei isso na primeira pergunta que eu respondi ontem no Dade Me Ajuda. Olha pra tua eu do passado, Edna, abraça ela e fala, cara, você fez o melhor que você podia. Você não recebeu educação financeira, a tua faculdade não ensina porra nenhuma disso, a escola não ensina, os pais, coitado do nosso pai, da nossa mãe, muito menos eles tiveram acesso a isso. Você fez o melhor que você podia com o recurso que você tinha. Dá um abraço nela e fala, agora eu decido fazer diferente a partir de agora. Eu não sou psicóloga, não tenho a pretensão de ser, mas eu gosto muito de fazer esse exercício prático. O passado só existe na tua cabeça e na memória. O passado já passou. Hoje, você não tá aqui assistindo uma live decidindo fazer diferente? Então, bora! Eu acho que essa é a visão que
eu procuro trazer para vocês de praticidade. Isso não significa que eu não olhe, que às vezes eu me emocione quando eu falo do passado, que às vezes eu sinto por nunca ter podido fazer X, Y, Z, mas eu comecei desde o dia que eu entendi que eu tinha um problema a ter ações e atitudes práticas para começar a fazer diferente. E é esse jogo que muda. Muito do teu sofrimento, Edna, é provável porque você ainda não entrou em ação para começar a fazer diferente. Você ainda está olhando para o passado e, ai meu Deus, quanta besteira eu fiz, quanta dívida, meu Deus, e aí não age, né? Muito do meu trabalho aqui é tirar vocês da inércia, tirar você da inércia e assim sucessivamente, tá? Bora lá, então agora vamos lá seguir no lance do consórcio. Agora, e se você já tem um consórcio contemplado, tá? Então, olha lá que legal o Rodrigo falando, ó, a mensagem do Rodrigo aqui, Dage, eu desisti do meu consórcio e realmente é difícil abrir mão, mas eu precisava cortar gastos e com o IPCA cada vez mais alto, minha parcela ia subir exponencialmente. Olha que legal, ele tinha um consórcio imobiliário que era regido tinha o IPCA como fator de referência, provavelmente é o imobiliário, e aí ele estava vendo que ia subir muito e teve que desistir. Percebe que ele teve uma atitude sábia diante disso? Para que vocês entendam, eu chamei os meus alunos para virem aqui para essa live, porque é um tema que eu trabalho lá no método, e aí eu falei, ó, se vocês quiserem reforçar o tema, vai ter live amanhã sobre consórcio, eles estão aí, eu combinei que eu ia falar o nome deles. Então, ó, meus alunos mais do que honrados e prestigiados, Márcia, Lau, Andréia, cadê? Célia, Lau, já falei, seu Joca, que eu não sei seu nome, coloca seu nome para mim, porque tá seu Joca, mas é Joca, tá? Quem mais? A Elisângela tá aqui também, sejam bem-vindos, tá, meus queridos? Agora, e se eu já tenho um consórcio? Vamos lá. Se o consórcio já tá contemplado, gente, é uma bifurcação aí, porque na teoria não é uma dívida consórcio, né? Só que depois que contemplou é dívida, gente. Então, depois que contemplou é dívida. E depois que contemplou, não tem como fazer portabilidade de dívida de consórcio. Não tem como renegociar o consórcio, porque consórcio não tem juro. Então, quando você entra na bifurcação do consórcio, e assim, essa é uma live que eu tô sendo bem direta e técnica aqui com vocês. Se hoje você tem uma parcela de consórcio, que é seu carro, sua moto, sua casa, e você não está conseguindo honrar com isso, você acha que está muito alto, eu tenho uma má notícia para te dar. Infelizmente, não tem técnica de negociação para diminuir parcela, não tem técnica de negociação para fazer portabilidade dessa dívida. A solução para esse caso é você quitar o consórcio, vender o bem, quitar o consórcio e comprar o bem do outro jeito. Por isso que eu não falo muito desse assunto, porque não tem muito o que fazer mesmo. Então, assim, quando a pessoa tem um consórcio, você tem um consórcio da moto, ou você vende a moto e quita o consórcio, e aí você vai adquirir outra moto financiando, ou você faz o processo inverso, que é o que eu dá para eu ensinar aqui, né? Dá para você fazer o quê? Organizar sua vida financeira para você pagar esse consórcio, porque muito provavelmente seu problema não é o consórcio, seu problema é o limite da conta, seu problema é o cartão de crédito, seu problema é o cartão da Renner, da Riachuelo, da Marisa, da Pernambucanas, seu problema são os gastos do mês, seu problema é outro. Mas o teu foco está no consórcio porque a parcela talvez mais alta, teu problema está nos produtos bancários que você paga e não precisava pagar, às vezes teu problema está num produto embutido dentro do consórcio que você não precisava ter. Então, se você está assustado com a dívida do consórcio, a parcela não cabe do teu orçamento, entenda, não tem técnica de negociação para consórcio, não tem nenhuma técnica para diminuir o consórcio, não tem, gente, não tem literalmente falando, o consórcio é combinado ali no momento da contratação e não tem uma mágica para fazer para diminuir parcela, a solução em geral para a dívida em si é você vende o bem, quita o consórcio ou passa a carta de consórcio para outra pessoa, mas o bem para outra pessoa, mas não tem uma técnica de negociação. Agora, será que o problema realmente é o consórcio ou é a sua vida financeira? Ou é a sua fatura de cartão de crédito, limite da conta e todas essas coisas? Então, pega a visão aqui. Não tem técnica de negociação para consórcio, não vai ter como mudar a configuração ali do consórcio. Ali foi combinado, no ato da compra da cota.
É uma parada em grupo. Se você não pagar o consórcio, o teu bem vai ser confiscado. Se for casa, vai para leilão. Se for carro, vai para busca e apreensão e você perde. Perde até o que você já pagou muitas vezes. Mas aí tem o regime próprio, tá? Da inadimplência do consórcio, tá lá no teu contrato. Não tem uma técnica de negociação para reduzir consórcio. Agora a questão é, será que realmente você precisa se livrar do consórcio ou será que você precisa reorganizar a sua vida financeira? Então, em linhas gerais, esse é um tema que não tem muito o que eu discorrer sobre o problema do consórcio. Aonde que eu vou discorrer aqui com vocês? Vou discorrer na questão de perguntar, cara, será que seu problema realmente é o consórcio? E aí, para quem não tem o consórcio, grupo 3, que eu falei no começo, né, não tem o consórcio, se você está me assistindo, eu divago que é porque você tem algum problema financeiro. Então, se você tem algum problema financeiro, você nem devia cogitar fazer consórcio até você resolver o problema financeiro. Então, assim, primeiro resolve o problema financeiro. E aí, como eu falei, eu não sou a pessoa que vai te ensinar se consórcio é melhor que financiamento. Isso aí você encontra no YouTube várias aulas sobre isso. Eu tô aqui para te ajudar a resolver o problema de endividamento. Então, aí vamos lá. O que normalmente as pessoas me trazem quando o assunto é consórcio? Dagi, mas a minha taxa de administração é muito alta. Você foi coagido a assinar o contrato? Não foi, né? Então, o máximo que você pode fazer é investigar se tem algum seguro que foi vendido ali que você não queria contratar e pedir o cancelamento desse seguro, se foi seguro indevido, porque tem seguro do consórcio que é devido. Você vai ter que ler o contrato. Como é que eu faço isso, Dagi? Liga na administradora do consórcio, pede uma cópia do estatuto, eu nem lembro se é estatuto o nome, mas é o documento lá que rege o consórcio, dá assinatura quando você fez o termo de adesão do consórcio, esse chama termo de adesão, que é quando você compra a cota, e o histórico dos seus pagamentos, e dá uma olhada no que foi combinado e tal, mas se tiver antes da contemplação, você consegue fazer alguma coisa, você consegue vender essa cota de consórcio, você consegue, como eu falei, pausar o pagamento e entrar na fila de devolução ou no sorteio, né, para devolução, e você consegue olhar para aquilo e falar, velho, não dá para manter isso dentro do meu orçamento hoje, né? Não tem como você manter. Se não tem, beleza, e você vai olhar para aquilo com sabedoria. E se já está contemplado, vai ter que entender toda a estrutura da tua vida financeira e dar um jeito de reorganizar as coisas e ou manter esse consórcio ou se desfazer do bem. Então, assim, não é uma notícia muito boa que eu tenho para dar aqui nessa live. Então, é literalmente falar, ó, as opções são limitadas mesmo quando tem consórcio. E aí, a pessoa, normalmente, depois que ela contratou o consórcio, que ela vai se dar conta de fazer conta, né? E aí, gente, chorar pelo leite derramado não resolve, entendeu? E eu queria perguntar para quem tá aqui, se vocês têm dúvidas sobre o tema, coloca a tua dúvida aqui embaixo, que aí eu vou respondendo, que foi um pedido de vocês, né? Falar sobre consórcio, para eu ouvir como que eu poderia ajudar vocês com relação a isso. Em geral, quando uma pessoa com dívida olha para a vida financeira e põe a culpa em alguma coisa, tipo assim, é que meu consignado é R$4.000 por mês. É porque 30% do meu salário vai ser para consignado. Porque meu consórcio é muito alto. Normalmente eu falo para a pessoa assim, tá, então você tá me dizendo que todo o seu dinheiro vai para isso aí. Será que realmente o seu problema tá nisso aí ou tá na configuração inteira da tua vida financeira? Eu trabalhei no banco 8 anos, eu faço isso aqui tem 5 anos. Em 13 anos de profissão, eu nunca vi alguém que só tinha um problema só. Que o problema era aquilo que ela estava falando. O meu problema é que o meu juro é alto. Nunca era, sabe? No fundo mesmo, quando eu ia investigar, nunca era. Ontem mesmo, eu estava fazendo um reset com meus alunos, né? Reset é uma técnica do meu método para você entender se você está super endividado ou não. E aí, eu fiz ali a lista de gastos da pessoa. Eu falei, então tá. Então você quer falar para mim que você tá com o seu mínimo existencial comprometido, com um carro de R$1.500 na garagem, com um aluguel, né, financiamento de casa de 3.800 pila e seu filho estudando numa escola particular que custa R$2.200. É com essa tese que você tá me dizendo que seu problema é o juro que tá alto. Tô dando uma exagerada aqui, mas a minha conversa com a minha aluna foi, eu entendo que essa aqui é sua estrutura de vida. Eu conheço a cidade que ela mora, ela é do Rio. E aí eu falei pra ela, cara, no Rio de Janeiro esse é o custo de vida. Eu sei onde ela mora, eu sei quanto que é o custo de escola no Rio de Janeiro, e eu sei que no Rio de Janeiro, depender de transporte público,
é o ó. Mas eu falei para ela, agora tem que entender que o seu problema não é o juro da casa, o seu problema não é o juro do carro, o seu problema não é o custo da escola do seu filho, são todas as coisas que se acumularam na tua vida e nós vamos resolver todas elas, mas não dá para culpar o consignado, culpar o juro, é uma desorganização financeira que culminou no endividamento. E às vezes ela poderia, por exemplo, aqueles 3 mil e pouco lá ser um consórcio, e aí ela falar para mim, não, meu problema é o meu consórcio imobiliário que é muito caro. Eu falei, não, seu problema não é esse. O seu problema é que nos últimos 10 anos você veio fazendo uma série de decisões na tua vida que culminaram no endividamento. E se isso não ficar claro, você não consegue sair. Coloca aí para mim se fez sentido o que eu acabei de explicar para vocês. Coloca fez, Dagi, para eu saber. Porque nunca é uma coisa isolada. É sempre um acavalamento de decisões erradas que acabam gerando a consequência do endividamento. E o consórcio é essa pauta. Então, assim, ó, de consórcio, gente, acabei a aula de hoje. Eu não tenho muito o que falar de consórcio. A grande questão é, será que é realmente o consórcio o problema? Será que é realmente, né? Então, como é que eu posso começar a encontrar essas respostas dentro da minha vida, Dagi? Eu costumo dizer para vocês que existe um exercício. No meu método, como os meus alunos já estão mais avançados, eu faço uma técnica com eles que é de reset. Com vocês que ainda não são meus alunos, eu faço o convite ao rastreamento do dinheiro. Então, é uma técnica parecida, só que para os meus alunos ela é mais avançada. O que é isso na prática aqui para quem me acompanha nas redes sociais? Cara, o seu salário, o dinheiro que você ganha, a não ser que você é dono de uma multimilionária, multinacional e que entra muito dinheiro na tua conta, mas eu imagino que você ou é autônomo, ou é servidor público, ou é CLT. O dinheiro entra na tua conta. Como é que ele entra na tua conta? Provindo de ou do seu órgão que te pagou, ou da tua empresa, se você é CLT, ou de cliente que te paga, se você é autônomo. Cara, o dinheiro entra. Para quem é assalariado, já acontece um catatal de desconto lá no contra-cheque. Pega teu contra-cheque e começa a entender. Cara, que juro que eu pago no consignado? Quanto que eu peguei emprestado? Quanto que eu já paguei? Quanto que falta pagar? Pega o contrato e a DED desses documentos. Tem vídeo meu onde eu explico mais isso, mas você vai no banco, vai pedir o contrato e o documento de evolução da dívida, de acordo com a resolução 4.292 do Banco Central. Então, a resolução 4.292 é que o banco tem que dar um exame de sangue da dívida. Depois que o dinheiro cai na sua conta, o que acontece com esse dinheiro? O que acontece com ele? O que é descontado lá na tua conta? Tem CDC salário? Tem antecipação de 13º? Tem antecipação de férias? Tem adiantamento de salário? Tem cartão de crédito? Tem juro de cheque especial? Começa a entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. Isso eu chamo de clareza. É o primeiro pilar da minha metodologia, clareza, para você entender o que é que está acontecendo com o teu dinheiro. E aí, ó que doido, Dagi, mas você não está falando de consórcio? Tô, porque em geral, quem tem um consórcio, seja ele antes de contemplar ou já contemplado e está com dificuldade de pagar, raramente o problema é o consórcio, o problema é todas as coisas que estão tortas na vida. Quando eu era novinha, eu ia na escola bíblica de férias, eu tinha 11 anos, e aí tinha uma musiquinha que falava, havia um menininho torto, que andava no caminho torto, tinha uma família torta. A verdade, alguém já viu essa música? A verdade é que normalmente quem tá com dívida, tá com o caminho torto. Tá com as dívidas com juro torto, tá com o orçamento torto, tá com os gastos torto, tá pagando um monte de tarifa, ou seja, tá com os produtos bancários tortos, tá com a mentalidade torta. Um dia, aí a música acaba assim, um dia ele a Bíblia achou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Até aí vocês me encontram. E tudo que é torto, a Dagi começa a ajudar vocês a endireitar. E é uma piada ruim que eu fiz agora, vocês já viram que eu sou ruim pra contar piada, mas basicamente é você começar a ajeitar o trilho e vai levar um tempo para você conseguir botar tudo em ordem. A média que eu tenho aqui com os meus alunos é dá um corridão, com 6 semanas a gente dá um corridão e a média é para endireitar mesmo e se livrar da dívida totalmente 1 ano a 2 anos. E já tem gente que consegue com 4 meses, com 9 meses, tem gente que demora 1 ano, 1 ano e meio, e aí por aí vai, cada caso é um caso. Mas eu queria trazer essa aula para ficar esse fecha, né? Então eu fiz essa aula porque era um pedido constante no meu YouTube, fala de consórcio, então
tá falado, mas o meu convite para quem tem consórcio é esse. Cara, dá uma rastreada aí na tua vida para ver se realmente o problema é o consórcio, ou se realmente tem problema de consignado, tem problema de desconto em folha, que você nem sabe direito o que é, tem problema lá no cartão, tem problema em tarifa, tem problema em tantas outras coisas, sabe? Beijo para vocês.